Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Muita gente escrevendo para mim e pedindo para que eu falasse sobre pactos, votos, né? E já temos um vídeo falando sobre pactos. Eu vou colocar esse vídeo para você logo após esse meu, tá bom? As instruções bíblicas sobre pactos e votos. Os judeus e os egípcios eram campeões nesse negócio de pactos, né? Inclusive, um dos maiores judeus que houveram, que foi Salomão, ele se encheu de pactos, né? E conhecimentos diferentes do nosso. Há quem diga que Salomão até voava, tal, né? Então eu acredito muito nisso também, né? E ele é o pai da maçonaria, pai da Rosa Cruz, pai de não sei de quê, pai de não sei da onde, e se tornou grande e famoso através de pactos. Na nossa sociedade, não é difícil encontrarmos cantores e artistas famosos que fizeram pacto com o cão, com o diabo. Uma não pode dormir com um homem, outro não pode fazer isso, outro antes de dar qualquer entrevista tem que passar pela praia para pedir a bênção de Iemanjá. Tudo isso é pacto, né? E dá certo sim, porque para eles deram. Só que eles fizeram com o diabo. Se você quiser fazer um pacto com o diabo, como sacerdote da luz, eu digo para você, cuidado, não faça, você vai ficar preso. E não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, não é verdade? Agora com Deus é do mesmo jeito, você pode fazer o pacto e ser bem sucedido. O que acontece é que quando o homem faz um pacto com o diabo, ele faz ilimitado. Eu conheço pessoas que têm pacto com o diabo, todo mês eles dão 15, 20 cestas básicas porque eles fizeram um pacto com o diabo. E a empresa deles sobe. Conheço outro que todo mês mata um boi cevado. E só o bruxo dele ganha quase 10 mil reais. E a empresa dele vai bem. Só que quando a gente fala em pactos para cristão, aí eles começam, não, que é isso? Não. Tudo bem, o dízimo já é uma espécie de pacto feito por Jacó, por Abraão, né? Hoje o dízimo é tão atacado, é atacado para lá e para cá, mas ele tem eficácia sim. Ele tem eficácia sim. Eu já vi pessoas que são dizimistas, eles são abençoados. Jacó foi abençoado, Abraão foi abençoado. E essa história de que dízimo era só dado com comida é mentira. Isso aí é papo de gente que quer saber demais e não sabe de nada, né? Os templos de Israel eram riquíssimos, podres de rico. Inclusive a religião judaica era até dita como a religião dos ricos, que emprestava dinheiro ao mundo todo. Mas emprestava como? Desde a riqueza que eles trouxeram do Egito, e os seus templos eram abarrotados de ouro, de todo tipo de sorte de riquezas. Mas também as pessoas que davam essa riqueza eram abençoados. Ou seja, o cara está doente, faz um pacto com Deus, cura da doença, quer recompensa maior? Aí custa o cara cumprir esse pacto que fez com Deus. O cara tem uma empresa, está falindo, faz um pacto com Deus. Se ele fizer esse pacto com o Senhor, vai mudar. Agora não muda assim do estalar de dedo não, mas a roda começa a rodar. E ela vai pegando velocidade, pegando velocidade, pegando velocidade, né? Então o que acontece? Os pactos fazem parte de uma lei que eu vou passar para vocês detalhadamente. Tem um vídeo eu falando texto por texto, que eu posso citar aqui, mas fica repetitivo, então você vai ver aí texto por texto, texto por texto. Abraão, Jacó, Isaac, todos eles fizeram pacto, e até hoje Israel domina o mundo através de pactos. Os Illuminati são judeus e eles têm pactos. Bem, eles são livres, eles podem fazer pacto. Fulano tem um pacto com não sei quem, deixa ele fazer o pacto. E você? Você tem que concentrar em você. Você não muda o mundo. Talvez você consiga mudar a sua vida. Jesus, ele veio a este mundo, mudou o mundo, mas Jesus é Jesus. Quem sabe um dia você pode ser uma pessoa com uma influência muito grande e mudar a vida de muita gente. Agora, o importante, em primazia, em primeiro lugar, é você mudar a sua vida. E como é que mudar a sua vida? Vamos dizer, a mulher não consegue casar.
Aí vamos fazer um pacto com Santo Antônio, fazer um pacto. Não, faça com Jesus. Como Ana fez o pacto e teve Samuel. Ela fez um voto e teve Samuel. Então você pode fazer esse pacto, esse voto ao Senhor Jesus. Muitas pessoas fizeram. Está aqui as cartinhas dela conosco. E vocês que fizeram esse pacto, pode ter a certeza que vocês vão mudar de vida. Vão. Tem aqui, pastor, se acontecer isso na minha vida, tal, eu vou dar 10 cestas básicas todo mês para o Senhor. Tem outra aqui, pastor, se eu conseguir isso, eu vou ajudar na construção do templo e na obra de evangelização. Você vai conseguir, porque isso é uma lei. Agora o pacto, ele deve ter 3 áreas. Essas 3 áreas, as 2 últimas eram escondidas pelos judeus. Eles conseguiam fazer algo, o cara dentro, mas não sabia o que estava acontecendo. A maioria das festas de judeus, da época do Velho Testamento, incluíam pactos, votos e acordos, né? Com Deus, com o espiritual. Então aquelas festas disso, festa daquilo outro, o povo comia, bebia e não sabia porque estava bebendo e comendo. Aquilo era uma festa de um pacto. Então você pode fazer um pacto. Vamos ver, vou dar um exemplo de pessoas que fizeram orientado por nós. Você pode fazer também. Qualquer coisa você pode ligar para nós. Pastor, se eu me casar, eu vou ajudar a obra do Senhor, vou colocar o nome do meu filho fulano de tal, e todo ano no aniversário dele eu vou dar uma festa que tenha carne e comida. Pronto. Essa é, vamos dizer, o padrão, que não existe um padrão, mas mais ou menos o padrão dos pactos que se faziam. O voto do nazireado incluía isso: comida, festa e atitudes e ação e votos, né? Quando se nascia uma criança em Israel, se oferecia um animal pela vida daquela criança, para protegê-la e abençoá-la. E isso aconteceu com o Senhor Jesus. Quando Jesus nasceu, os pais de Jesus eram pobres. Em vez de oferecer um boi, ofereceram uma pomba, que era barato, mas ofereceram. Você já parou para pensar nisso? Mas não era Jesus? Precisava oferecer pomba? Para quê? Porque existem pactos e votos nos judeus. É porque eles não querem que vocês fiquem sabendo. É a religião deles. Mas isso vem desde o olho de Horus. Isso é uma semelhança muito grande entre a religião judaica e a religião egípcia. Isso é um choque para muita gente quando escuta isso. Que é isso? É. A religião egípcia, a antiga religião de Enoque, que foi Enoque que construiu as pirâmides, ela é semelhante. É como se o judaísmo é a mesma coisa. Não tem o catolicismo e os protestantes. Nós não somos parecidos com o catolicismo? Muita gente fala do catolicismo, mas é casado na igreja católica. Muita gente fala do catolicismo, mas faz a mesma coisa do catolicismo. Não, mas nossa igreja não batiza com criança, mas a igreja presbiteriana batiza. A igreja presbiteriana batiza criança. Então nós somos parecidos porque nós viemos de lá. Não, eu nunca vi da igreja católica. Ave Maria, eu nunca vi. Que besteira. A igreja católica é uma bênção, você é uma bênção, e todos aqueles que servem ao Senhor é uma bênção. Não é preciso essa guerra burra, não, de religião, não. Eu não concordo com muita coisa, então não concordo, mas não precisa essa guerrinha besta, não. A mesma coisa é a religião judaica e a religião egípcia. Quando o judaísmo saiu do Egito, ela não levou apenas o ouro do Egito. Ela levou os conceitos do Egito. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, em toda a ciência. Então, todas as maracutaia espiritual, magia, Moisés aprendeu. Vai dizer que Moisés passou a vida toda aquilo, e isso influenciou Israel. Israel passou 400 anos dentro do Egito. 400 anos é quase a idade do Brasil. E nisso Israel aprendeu muitas técnicas espirituais do Egito e colocou do seu ponto de vista. No deserto, Israel tinha a Arca da Aliança, que era uma espécie de televisão celestial, onde Deus aparecia, a cara de Deus aparecia ali, e o sacerdote falava com Deus, e Deus falava com os sacerdotes. E nisso Deus foi moldando um povo para si.
né? Ainda existia o tumim, o turim, e que era no peitoral do sacerdote, acendia aquelas pedras e fazia com que o sacerdote soubesse coisas que ninguém sabia. Então tudo isso criou uma religião muito mística. Se alguém pensa que os pentecostais protestantes são místicos, está totalmente enganado. Místico é a religião judaica. O judaísmo tem para tudo, amuletos, para tudo. A noiva tem que casar, não tem que tantos rituais, que quando você estuda a religião judaica, não estou dizendo que eles estão errados, não. Queira ou não, ela é a nossa mãe. A religião judaica não é a nossa mãe? É ou não é? Então, são místicos demais. Para sair, para entrar, a figa vem dos judeus, o negócio, mesmo de coisa, vieram dos judeus, que vieram dos antigos egípcios, né? Que os ciganos também pegaram um pouquinho, né? Encantamentos, magia, oferendas, né? E também tem macumba no meio desse pessoal, tem macumba também. Então, isso tudo, eles esconderam muitas coisas. Um deles é o pacto e voto. Pacto e voto. Mas pastor, eu sou crente, não preciso de pacto nem de voto. Pois não faça. Fique aí, desliga o vídeo e vá para outro. Mas se você precisa, se você está lascado, você quer casar, você quer sair do lugar, sua empresa está afundada, você tem que aprender a fazer pacto e voto. Não é voto burro. São longuinho. Se eu achar isso, dou 3 pulinhos. E às vezes funciona, viu? Mas aí já é outra coisa, no outro lado, né, do desconhecido. Nós agimos com a luz. Então faça pacto com a luz. É justamente isso. Eu conheço pessoas que são ex-bruxos. E lá, o cara pediu um bode. Aí ele comprava o bode, matava o bode, tomava banho de bode e tal, bebia o sangue do bode, beijava o bode, e era tanta coisa. Aí quando ele se converteu, para ele dar o dízimo era assim, ó. Para ele dar uma oferta, meu Deus do céu, esprema o bolso desse homem. Aí uma pessoa dessa, se fosse a minha igreja, eu acompanhei ele, mas não é outra igreja. Se fosse a minha igreja, eu não nem pedia. Porque o que é dado com esforço e amor, Deus recebe. O que não é dado com isso, Deus não recebe. Dado por obrigação, não recebe. Então, mas mesmo assim o pastor começou a pregar e ele começou a ouvir e começou a fazer e prosperou. Aí logo que ele prosperou, aí foi a primeira coisa que ele fez foi deixar a igreja e ir para uma igreja mais rica, porque ele era rico, né? E nisso aí se vai. Então, muita gente não sabe fazer pacto com Deus. Olha, irmão, vamos fazer um pacto. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer assim. Não, meu irmão, peraí. E assim é, não, tal. Aí depois não faça. Mas se você quiser fazer, você diz assim, ó, se esse pastor Joilson estiver falando a verdade, faça um desafio. Eu desafio você a fazer um desafio. Exato. Eu tenho informações em muitas fontes espirituais. E você consulte a Deus. E diga, Deus, se esse pastor Joilson aí da internet tem razão, ele tem alguma razão, Senhor, eu quero fazer um pacto contigo. Se eu conseguir vender essa casa, agora eu faço uma coisa grande. Se você é um vendedor de picolé, não faça pacto para vender picolé, não. Pastor, Deus, se eu vender 5 picolé, eu faço isso. Não, isso é muito pequeno, você tem que fazer uma coisa grande. Deus, eu quero minha fábrica de picolé. Entendeu a coisa que eu estou falando? E se eu conseguir, um exemplo, a minha fábrica de picolé, então eu vou abençoar a obra lá do pastor Joilson. E vou também, uma vez por ano, fazer uma festa aqui na minha casa, ou na favela, ou na igreja, onde for, vou fazer uma festa uma vez por ano. Vou dar 10 cestas básicas uma vez por ano. E assim seja, Deus. Aí você repete 7 vezes, para mostrar que você quer aquilo ali. Como Abraão fez um pacto com Deus, matou os animais, e Deus demorou, ó. Deus demorou para receber a oferta dele, e os urubus vieram comer a carne dos animais. Aí Abraão pegou um pedaço de pau e ficou e os urubus em cima.
E até quando chegou antes de anoitecer, que Deus não faz nada de noite, antes de anoitecer veio um fogo, né? Ao entardecer veio um fogo e passou entre as bandas, os pedaços do animal que Abraão tinha cortado. E aí se firmou um pacto. Então esses pactos, essas festas judaicas, é tudo pacto. Então você pode fazer o seu pacto. Não um pacto besta, que você não possa cumprir. Entendeu? Mas você pode fazer um pacto com Deus. Deus, se eu me casar, eu estou lascada, Deus, estou ficando velha, eu não tenho filho, homem nenhum olha para mim, tem uma maldição, a mãe jogou praga, o pai, o ex-namorado botou macumba. Se o Senhor me arrumar um casamento, me trouxer um homem, e eu me casar, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Você repete, diz, escreve uma carta, manda para nós, e vamos colocar aqui no livro dos pactos. Mesmo que um dia eu e você se esqueça, mas Deus não se esquece. Agora cumpra, depois que você fizer, cumpra. Não adianta meia sola não. Também muitas perguntas as pessoas me fazem: pastor, eu fiz um voto louco em outro lugar, o que eu devo fazer? Se você fez um voto louco, porque tem votos que são loucos, então você vai e faz um novo voto substituindo o voto louco que você fez. Vamos dizer, você fez um voto louco que não consegue cumprir. Aí você faz a oração, diz para o Pai um novo voto para substituir esse voto antigo. E quando você for entregar, você avisa: isso aqui é para substituir um voto que eu não consegui pagar, isso aqui é um novo voto. Aí se começa uma nova lei. Uma lei só é quebrada através de outra lei. E a lei do novo voto quebrará o voto antigo que você fez e não sabia, e não conseguiu cumprir. Tá bom? Antigamente na história, a história contemporânea, aqui mesmo, no Nordeste, no Brasil, o nome era promessa. Né? Muita gente conseguiu as coisas através das promessas. Eu fiz uma promessa para São Sebastião, fiz uma promessa para Santo Antônio, fiz uma promessa não sei para quem. E os caras recebiam. Né? Porque eles fizeram a lei do voto, da promessa. Às vezes o alvo, o intermediário que ele fez não é nem da luz, né? Eu fiz um voto com fulana, cicrana, rainha não sei da onde. Esse voto que você fez com as trevas pode ser quebrado. É só você substituir ele pela luz. Você torna-se protegido. Pastor, e voto com os anjos? Também o que nos pergunta, voto com os anjos? Sim. Se você faz os votos com os anjos, você deve cumprir. Primeiro, a Bíblia mostra que às vezes eles são meio mal-humorados, né? Aquele anjo que veio anunciar o nascimento de João Batista, ele se irou. Já os pactos com os anjos, como a Bíblia fala, às vezes são mal-humorados. E eles não gostam de ser contradizidos. Ou seja, se um anjo do mal, vamos dizer uma pombagira, um Exu caveira, ou como queira dizer o nome, se ele faz um pacto com um cara, com um cantor, com um artista, porque esses espíritos aí são anjos caídos. Por que não o anjo do bem? Os anjos do mal podem fazer pacto e os anjos do bem não podem? A lei não é a mesma? Pode sim. E existe um anjo que seguia Israel, e esses anjos têm autonomia. Eles são livres dentro daquele exercício que eles veio para fazer. Então, quem é esse anjo que segue Israel até hoje? Se alguém inventar de destruir Israel, está lascado, porque esse anjo está até hoje protegendo Israel. Né? Tem até algumas imagens que o cabra disse que o voador tal, uma luz subindo, uma luz descendo no templo de Israel. Aquilo ali é ele. Ele é muito forte. O cara deu: eu vou destruir Israel. Pode se preparar que você vai se lascar. Porque esse anjo vem desde Abraão, Moisés. E esse anjo aí, ele protege a nação de Israel, que tem pacto. Então ele vai executar, ou vai usar alguém para executar quem quiser executar Israel. Então, se você fez voto com anjos caídos, faça o mesmo com o anjo da luz, anjo de Deus. Você diz: olha, eu dou aqui uma panela de sopa todo mês para o anjo caído fulano de tal. Você está sabendo o que eu estou dizendo, né? Aí você agora se acordou e quer mudar. Se você parar, ele vem cobrar. Ou tira tudo que deu. Então você vai, faz um pacto com os anjos de Deus.
Senhor meu Deus, na presença dos teus anjos, eu faço esse pacto. Transfire todo mês, darei aos pobres, em homenagem a ti e aos anjos, esse balde de sopa. E aí você transfere, com isso você se protege. Entendeu? E assim você pode até se salvar. Vamos dizer, houve uma doença, você fez um pacto com o anjo do diabo. O anjo do diabo veio e curou você. Então ele tem autoridade de matar você se você quebrar o pacto com ele. Isso é sério, viu, gente? Eu sei o que eu estou falando, que eu trabalho com o mundo espiritual há 24 anos. E o que acontece? O cara se converte, glória a Deus, amém, Jesus vai proteger. Mas existe uma lei, a lei do pacto. E o demônio vai alegar, ó, ele tem uma lei comigo aqui, ó, ele já devia estar morto faz 10 anos. Mas eu livrei ele, ó, eu tenho direito sobre a vida dele. Então lei é lei. Eu não quero dizer que Jesus é fraco, nada disso. Com Jesus as trevas não chegam junto, mas lei é lei. Então o que você faz? Você vai, você sabe disso, sabe o que eu estou falando. Então você vai dizer para o que eu prometi para o anjo caído. Rapaz, eu prometi na minha empresa eu dar tanto salário mínimo para ele. Eu chego, dou para o pai de santo, dou para sei lá. Depois você vai, transfere isso para a luz, faz o pacto com os anjos e entrega para o filho da luz. E assim você se livra. Porque o anjo do mal, quando ele tentar, ele não vai conseguir, porque a lei foi transferida. E que o Senhor Jesus vos liberte. Que, na minha opinião, a melhor maneira de quebrar praga de mãe, praga de pai, macumba, a melhor maneira. A macumba tem a bencumba. Veja o vídeo aí, bencumbas, Joilson de Assis. Né? É o contrário da macumba. E a melhor maneira de quebrar pactos, praga de mãe, de pai, essas coisas, é o voto. Que os antigos usavam a promessa. Conheço várias mulheres que escaparam do caritó. Né? Caritó era um quarto fechado, sem janela, só com a porta com a tranca pelo lado de fora. Né? Era na casa dos coronéis aqui no Nordeste, quando a moça estava aperreada, ou seja, quando ela queria homem, né? Quando ela estava no cio. Então o pai, para ela não fugir de noite com os negros, né? Que o negão ficava só olhando. Aí a filha do patrão às vezes arriscava a vida para dormir com ela, né? E fugia. E a menina estava meia foita, então ela dormia no quarto do caritó. Porque ela era virgem, não podia se perder, não casava. O quarto do caritó era uma cama com um pinico debaixo, não tinha janelas, só tinha uma porta com a tranca do lado de fora. E quem trancava era o papai. E os homens dormiam na sala e o chefe da casa, né, do engenho, dormia no quarto com a senhoria. E as filhas, no cio, trancavam para ela não fugir de noite. Elas ficavam de noite, eu quero sair, eu quero sair. Às vezes algumas ainda saíam, viu? E nisso o negão, ó, pegava e vamos embora. Aí para ir para um coronel daquilo, aquilo era um fim do mundo, né? Então eles tinham o quarto do caritó. Para a mulher escapar do quarto do caritó, que era horrível, quente, fechado, ela tinha que casar. Então, quando a gente fala, fulano escapou do caritó, aí esse quarto aí que a gente fala, só para você ficar sabendo, né? Então, muitas mulheres escaparam do caritó fazendo promessa. E essas promessas, às vezes, dá o direito dos espíritos, que ela fez a promessa, entrar no casamento dela. Então ela pede a pombagira, eu quero me casar. A pombagira, vamos ajeitar agora. E começa a trazer homem para ela. Mas depois que ela se casa, a pombagira ganha o direito de entrar na família. Aí começa a fazer o homem se prostituir, começa elas a fazer se prostituir, as filhas, porque ela ganhou o direito. O benefício dá direito. Se você tem alguma coisa dentro de alguma coisa, você tem direito de entrar e pegar. Entendeu? Vamos dizer, você não pode entrar na casa dos outros, só com mandato judicial. Mas se tiver uma filha sua lá correndo perigo, você pode entrar, arrombar e entrar na tora, na briga mesmo, porque tem uma pessoa sua lá dentro. Dessa forma, a lei aqui na Terra imita a lei espiritual. Né? Só pode entrar nesse apartamento com ordem judicial. Mas se a polícia notar que tem uma pessoa lá correndo risco de vida,
ela entra sem mandato, sem nada, ela arromba a porta e entra, porque a vida daquela pessoa dá direito. Então, o benefício dá direito. Aí o que é que acontece? Se aconteceu isso, né? Então você vai e transfere para a luz e para Deus. Vale a pena você fazer um acordo com Deus. O tempo passa rápido. E até quando você vai ficar tentando, até 80 anos, você tem que conseguir. Pastor, minha empresa está falindo. Depois vamos reagir, meu amigo. Vamos fazer os votos, vamos fazer orações. Exato. Não, pastor, esse cara... Não. Pois fica assim. Fique à vontade. Tente usar a sua própria inteligência. Muita coisa foge da nossa inteligência. Foge da nossa capacidade. Existe... Para você ter ideia, você vai me dar razão do que eu estou falando. Tem mulheres lindas e maravilosas. Linda, lindona, lindona, lindona. Solteiras, sem ser amadas, sem sexo, sem filho, sem nada. E existe umas feinhas, coitadas, que nem bunda tem, nem perna, as pernas é tortas e tal, e são casadas bem felizes, o marido ama, ainda tem ciúme dela. O que é isso? Isso às vezes é o mundo espiritual. Eu conheço mulheres lindas e maravilhosas, inteligentes, coisa de cinema, e são infelizes. E conheço outras, coitadas, toda desmantelada, já vem do segundo ou terceiro casamento, já vem com filho e tal, toda desmantelada mesmo, toda feinha, e é feliz, e o cara ainda tem ciúme dela. Onde tu tá? Onde é que tu tá, mulher? Tal. Isso faz parte do mundo espiritual. E vamos ativar esse mundo espiritual. Veja Israel, existem nações potentíssimas, como a Alemanha, potentíssima, sempre foi, a Alemanha sempre foi e sempre será. Agora não, que ela está meia fraca, sem filhos, né? Se não tiverem uma revolução na parte de filhos, daqui a pouquinho não vai ter mais alemão, vai ter só os estrangeiros dominando lá. Mas a Alemanha, o Irã, com tanto petróleo que tem, o Iraque, a Babilônia toda ali contra Israel, mas não derruba Israel. Israel é um paísinho do tamanho da Paraíba, menor do que a Paraíba. E a metade de Israel é deserta. O que é que há para essa nação ser tão especial? Para esse povo ser tão forte? São inteligentes? Tem gente que é mais inteligente do que ele. E Deus mesmo falou na sua palavra que Israel teria sucesso, não porque era mais forte e tal, mas era porque um povo de dura servil, ao contrário, um povo teimoso, de dura servil. Mas o sucesso de Israel, dito por Deus no Velho Testamento, é o pacto, a aliança que fiz com vossos pais. E o sucesso de muita gente é a aliança que eles fazem com Deus. É a mulher que abençoa o marido, é o marido que abençoa a mulher. O cara olha e diz, esse cara é uma fera, ele voa que nem um falcão. Aí pensa que é ele, mas vem a vizinha da mulher que fica em casa, Deus, abençoa meu marido. Ajuda ele, Deus. Ela pensa positivo e dá força pro marido. Né? E às vezes é um voto, é um pacto, uma promessa que a pessoa faz a Deus. E essa promessa ela cumpre. Olha, eu vou andar todo ano, eu vou fazer aquela caminhada, todo ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E consegue sim. Isso aí está na história, onde você estiver, você pode pesquisar, está na sua história. São Paulo, Rio, aqui no Nordeste, nos Estados Unidos, Israel. Todo mundo sabe que um pacto bem feito muda uma vida. Agora, exige um tempo, não é assim não, porque existe um tempo. Pastor, eu quero ser um empresário, certo? Você quer ser um empresário de quê? Não, eu quero ser um empresário de limpeza. Uma equipe de limpeza para sair limpando casa, tirando mato, varrendo, limpando. Vai começar, olha, faça o pacto. Vá orando fortemente. Aí você vai comprando carroça, enxada, pá, colher, né, de predeiro. Você vai comprando pincel para pintar a parede, vai comprando e guardando. Depois você faz um blog, faz um anúncio, né? Aí o cara, rapaz, pintar minha casa tá horrível, arrancar os matos. Aí você já empeleita com o amigo seu, e daí começa. E o pacto rodando. Aí a coisa vai, vai. Quem tem pacto, o inimigo não pode atacar, porque a lei protege. Uma empresa de avião, o cara tá ganhando milhões.
Aí botou um empregado para fora. O empregado ficou com raiva. O empregado, vou te lascar. Aí vai pro bruxo. O bruxo manda mesmo de demônio. Aí os demônios começam a mexer nas peças do avião. O trem de pouso não abre. Um se lasca, o outro também se lasca. O cara, meu Deus, minha empresa, tal. E começa a pagar advogado, e começa a pagar não sei o que lá, e começa a pagar. Mas não sabe que ele está sendo atacado pelos espíritos. O empregado dele com raiva, o ex-empregado, tá. Vamos lá, toda semana. Mata um bode aí, matou o bode. E o patrão lá, abestalhado, sonhando, que sonha, né? Sonha com isso, sonha com aquilo, tem visão disso, visão daquilo, e não se acorda. Mas se ele se acordar e dizer, rapaz, todo empregado, às vezes, a maioria dos empregados tem raiva do patrão. Embora que o patrão é uma bênção, porque o empresário é quem mantém a ordem, né? O empresário ganha dinheiro, e não é para ganhar dinheiro não, é para ficar lascado, o empresário tem que ganhar mesmo. Mas ele protege os empregados. E o empregado sozinho não se protege. Então o que vai? O patrão vai lá, procura a luz, né? Procura uma pessoa, porque nem todo pastor sabe trabalhar com isso. Pastor, eu tenho uma empresa de avião e está acontecendo muitos problemas. Desde que eu botei o meu gerente para fora, ele ficou com raiva porque recebeu pouco dinheiro, mas eu dei o justo. Mas ele fez lá, tal. Então vamos fazer o seguinte, meu irmão. Vamos fazer assim, vamos dar todo mês uma cesta básica, ou 2 ou 3, depende das suas condições, né? E uma vez por ano a gente faz uma festa, ou de 3 em 3 meses a gente faz uma festa. Nessa festa a gente bota carne, tal. E essa festa é em oferecimento a Deus, aos anjos, para proteger a sua empresa. E vamos fazer isso, aquilo, aquela oração, tal. E nisso aí, meu amigo, o bode velho perde. Porque onde há luz, as trevas não chegam. O cara lá pode fazer macumba, mas não pega mais. Acabou-se. Porque o cara está com pacto. O cara, rapaz, eu vou gastar dinheiro com nada. Está desprotegido. Olhe que muitas coisas que nós temos e somos não vêm da nossa grande inteligência. Ela vem de algo a mais. Então esse é o princípio dos pactos e das alianças. E você sabe mais do que nunca que, como eu falei, artistas que têm pacto com o diabo, televisões, né, que têm pacto com o diabo, políticos pesados, viu? Pesado aqui no Brasil tem pacto com o diabo. É o direito dele, não é o direito deles? Então fica à vontade, meu filho. Né? Mas se você quer ter um pacto com Deus, quem é mais forte? É Deus ou o diabo? É Deus. Mas só que para Deus a gente é mais, né? Se a gente fizer uma ajuda para a igreja, ou ver o pastor comendo no restaurante, né? Com isso não acontece. Você faz um pacto com o bruxo, depois o bruxo vai comer no melhor restaurante, você não... Oi, tudo bem, pai, fulano? Oh, legal, né? Depois a gente passa lá para matar um bodinho, hein? Tal. Então, a gente tem que mudar na nossa mente a nossa concepção. Que esse negócio de pactos, alianças, votos, rituais. Os rituais, Israel é a nação que mais tem ritual. Se eu dissesse para você, olha, preste atenção. Eu estou vendo 3 homens matando um boi. Eles estão vestidos com a roupa de uma bata. Um esconde a faca, o outro tem um ritual assim, outro ritual. Quem é essa religião? Você vai dizer, a religião fulano de tal, é a religião ciclana de tal, né? É o santo fulano de tal. Não, é Israel. Israel faz isso, mata o boi, até hoje ainda mata. O sacrifício no templo parou, mas por fora tem muitos sacrifícios de boi, de vaca, de bode. Aí eles matam e fazem uma festa com a carne daquele bicho. E quem come está participando do ritual. Jesus Cristo me falou, não coma carne sacrificada aos ídolos, porque a carne sacrificada aos ídolos é oferecida aos demônios. É pacto, meu amigo. O cara está lá, não, vamos para São Jorge. Olha lá, um bodinho gostoso, tal. Aí o cara está comendo bode, está participando daquele ritual para aquela entidade, para aquele santo, para aquele espírito. Israel fazia isso para Deus. Aí o cara comia a carne do bode, comia a carne do boi e participava da festa para com Deus. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, ligue para mim, né? E estaremos aqui à sua disposição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu vou passar agora para você um vídeo que fala sobre isso, com bases bíblicas, para
aumentar aquilo que eu falei, tá bom? Paz e luz, muita paz, muita luz sobre a tua vida. Jesus te abençoe, te ilumine, te enriqueça cada dia mais. Paz e luz, paz e luz.